Fraco. Vocês estão bem, igreja? That's really weak. Can you do it again? Glória a Deus. Quem aqui pode dar um glória a Deus? Who can give glory to God? Aleluia. Hallelujah. Quem já sentiu a presença de Deus? Who has been feeling the presence of God? Quem crê que o Espírito Santo está neste lugar? Who believes that the Spirit of God is here in this place? Quem chegou na sexta-feira aqui, levanta a mão. Who arrived on Friday? Raise your hand. Desde sexta-feira eu já estou sentindo o Espírito Since Santo fluir Friday, neste I've been lugar. feeling the Spirit of God in this place. Eu tenho certeza que Deus já falou conosco And I'm sure that He has spoken to us. e Ele tem uma palavra para falar conosco essa noite. And He has a word to speak to us tonight. Eu estou mais nervoso do que o normal. I'm more nervous than as usual. Toda vez que eu tenho que falar da palavra de Deus, Every time that I have to speak about the Word of God, eu me sinto constrangido, I feel compelled porque eu sei que o amor dele, ele me constrange. because I know that His love compels E me. eu sei que eu não tenho nada de bom em mim. And I know that there's nothing good in me. E que se fosse por mim, And if it was up to me, eu não estaria aqui. then I wouldn't be here. Mas um dia ele me escolheu But one day He chose me. e pela graça que é o favor imerecido eu estou aqui. And by His grace and His undeserved favor, I'm here. Eu espero que o Espírito Santo ele possa falar com você através da minha vida. And I hope that the Spirit of God can speak to you through my life. Você pode se levantar por um minuto? Can you please stand up for a minute? Feche seus olhos, And please close your eyes. curve a sua cabeça, Please bow down your head. fale com Deus. Speak to God. Pai querido e santo, nós estamos aqui diante de Ti, ó Deus, diante da Tua presença, Pai. Ó Espírito Santo, nós sentimos a Tua presença, Pai, desde o dia que nós chegamos neste lugar. Nós sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Ele está aqui. E que em todos os momentos, ó Pai, nós podemos sentir a Tua presença, Pai, nos cultos, na comunhão. Nós podemos sentir a Tua presença, Pai, nas conversas. Nós podemos sentir a Tua presença em todos os momentos, ó Pai, na cozinha, preparando os alimentos. Nós podemos sentir a Tua presença, Pai, dormindo, cuidando de nós, nos dando descanso, ó Pai. Nós podemos sentir a Sua presença em todos os momentos. E eu te peço, Pai, que neste momento não seja diferente. Que o Teu Espírito Santo, Ele possa falar com a Tua igreja, Pai. Senhor, eu não sou nada, eu sou falho, eu sou pecador. Eu não sou nada, Pai, diante de Ti. Por isso eu te peço, Senhor, usa a minha vida, Senhor, e fala com a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Se for preciso, Senhor, que eu venha diminuir, mas que o Senhor cresça nessa noite, ó Pai. E que o Teu nome, Ele seja manifestado. A Tua presença, ela seja manifestada neste lugar. E que nós possamos sair daqui transformados e renovados, ó Pai, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Can you applaud the Lord? Pode se sentar. You can sit down. Irmãos, Brothers, é um privilégio poder falar da palavra de Deus. it's a privilege to be able to speak about the Word of God. Para quem me conhece, os meus amigos que estão mais próximos, For those of you who know me, my closest friends, todas as coisas que nós estamos fazendo, seja jogando videogame, jogando bola, everything that we do, whether it's playing video games or playing football, todos os momentos nós começamos, a hora que a gente percebe, a gente já está falando de Deus, já está falando da Bíblia, já está falando da igreja. every time without even realizing we're talking about church or we're talking about the Bible. E muitas vezes a gente começa a falar assim, nossa, olha esse texto como é bonito, essa palavra como ela fala comigo. And so we look and we say, look at this text, it's so beautiful. This word, it really speaks to me. E às vezes a gente brinca, fala assim, a gente tem que parar de ser tão crente assim. And sometimes we joke, we have to stop being such believers. Porque todos os momentos que a gente tá se divertindo, a gente está focado na palavra. Because all the time, even though we're having fun, we are focused on the word. Mas a gente faz isso porque nós amamos a palavra de But we Deus. do this because we love the word of Jesus. Mas a palavra de Deus, ela diz que primeiro Ele nos amou, And the word of God says that He first loved us para depois nós amarmos Ele. so that we would be able to love Him. Então é um prazer, é um privilégio poder falar da palavra de Deus. So it's pleasure, it's a privilege to be able to speak about the word of God. Então quando você tiver a oportunidade, não desperdice. So when you have this opportunity, don't waste it. Seja para falar para os seus amigos, If it's to speak to your friends para os seus familiares, or your relatives, ou seja até na rede social. or maybe on social media, Não desperdice o seu tempo, don't waste your time. porque é uma honra poder falar do Senhor. Because it's an honor to be able to speak about the Lord. Eu não sei se você sabe, mas existem pessoas neste mundo I don't know if you know, but there are people in this world
quais não podem falar do amor de Deus. And they can't speak about the love of God. Pessoas que, se elas manifestarem que elas creem em Jesus Cristo, Because if they manifest the fact that they believe in Jesus Christ, elas são mortas, they will be killed. são expulsadas das suas próprias casas. They will be expelled from their houses. E você está aqui, você é livre. And you're here and you are free. Você é livre para falar de Deus, You are free to speak about para falar God, como Ele tem tocado na sua vida, to speak about how He has touched your como Ele life, tem transformado a sua vida. how He has transformed your life. Então não desperdice este tempo. So don't waste this time. Vamos para a palavra de Deus. Let's go to the Word of God. Joel capítulo 1, Joel chapter 1, do verso 1 ao 19. verse 1 to 19. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciões, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o devastador deixou, o devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação invadiu a minha terra, poderosa e inumerável. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as. Deixou brancos os seus galhos. Pranteiem como uma virgem em vestes de luto, que lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministraram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou, a romãozeira, a palmeira, macieira, todas as árvores do campo secaram, secou-se mais ainda a alegria dos homens. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões da terra. Os celeiros estão em ruínas e depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como está mugindo o gado, as manadas andam agitadas, porque não tem pasto, até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Irmãos, independente da biografia do autor ou a data de composição deste livro, Brothers, independent of the bibliography or the author or the composition of this Bible, a mensagem do livro de Joel ela é clara. the message of the book of Joel is clear. Ele avisa sobre o grande dia do Senhor. It warns about the great day of the Lord. Mas ele também, ele tem um lado positivo nessa mensagem. But he also has a positive side to this A message. primeiro momento, quando nós olhamos para essa mensagem,
at the first time when we look at this passage, nós olhamos somente o lado negativo dessa we mensagem. just look at the negative side, Que virá o grande dia do Senhor. that the great day of the Lord would Será come, dia de escuridão, that it would be day of darkness, dia de trevas. a day of darkness. Mas a palavra do Senhor, ela também diz que existe um lado positivo disso. But the word of God says that there's a positive side to this. E Joel, então, ele fala sobre a descida do Espírito Santo. In Joel, it speaks about the coming down of the Holy Spirit. E antes de nós entrarmos nessa palavra que vai ser a chave dessa mensagem, And before we go to this part, which will be the key of the message, eu quero te explicar como que Deus colocou essa palavra no meu coração. I want to explain how God put this word in my heart. Há mais ou menos uns 3, 4 semanas atrás, So around 3 or 4 weeks ago, eu estava tocando no louvor I was playing on the worship, e nós estávamos seguindo a lista a qual nós já tínhamos ensaiado. and we were following the list that we had already rehearsed through. Mas de repente o Thierry, But all of a sudden, Chihiri, ele gosta de colocar algumas músicas diferentes no momento do louvor. he likes to put different songs in the time of worship. Então ele começou a cantar sobre Joel. And he started to sing about Joel. Todos conhecem essa música, sim? Do you guys know this music or song? Amém. Sim, não. Você sabe que ela canta só o refrão. Quando o louvor começou a cantar essa música, And when the worship started to play this song, Deus começou a falar comigo sobre essa palavra. God started to put this word in my heart. E Ele despertou um interesse sobre essa mensagem. And he awakened an interest in this message. Então eu fui para casa I went home e eu comecei a ler o texto do livro de Joel. and I started to read the text of Mas Joel. o que Deus está querendo nos ensinar nesse texto? But what does God want to teach us? E aí comecei a preparar um esboço de uma mensagem, So I started to prepare the scope of the sem message ter nenhum culto, sem ter nada preparado para estar ministrando essa palavra. without having a meeting or an opportunity to be able to minister this word. E eu comecei a ler todos os dias esse versículo. And I started to read this verse every single day. Porque eu não sabia o que era, mas eu sabia que Deus ele queria falar comigo alguma coisa. Because I didn't know what it was, but I knew that God wanted to tell me something. E mais ou menos uma semana depois, And after a week later, a Keila me mandou uma mensagem, Kayla sent me a message. me convidando para estar ministrando a palavra no Weekend Away. And they have invited me to be ministering the word at the Weekend Way. No primeiro momento eu fiquei assustado, I was worried porque irmãos, é uma grande responsabilidade estar ministrando a palavra de Deus. because it's a great responsibility to be ministering the word of God. Mas eu aceitei. But I accepted it. E na mesma semana nós fomos na reunião de louvor. And at the same time, the same week, we went to the worship meeting. E quando nós chegamos na reunião de louvor, começou a se falar sobre o Weekend Away. And when we got there, they started speaking about the Weekend Away. E aí de repente eles falaram assim, olha, o tema ele vai ser Shekinah, mas vai falar sobre o avivamento de Deus, sobre a glória e manifestação de Deus. And then they started saying that we would be talking about Shekinah, that we were talking about revival and about the glory of God. Naquele momento eu falei, uau. And I was just like, whoa. Eu comecei a entender o que Deus queria. And I understood what God wanted. E aí passou mais uma semana. So another week went by. Na semana passada, And last week, no sábado eu cheguei para ministrar a palavra no culto da noite. on Saturday, I came to minister the word. E aí eu comecei a conversar com a Keila, And I started speaking to Kayla. falando para ela, olha, Deus ele deu uma palavra para mim sobre Weekend Away. And I said, God has given me a word for the Weekend Away. Eu sei que tem alguns temas, mas eu gostaria de falar sobre avivamento. And I know there's a few themes, but I would like to speak about revival. Só que eu não tinha visto os temas ainda. But I hadn't even heard about the themes yet. Ela olhou para mim e falou, mas como assim? And she was like, what? Porque Deus ele também me deu uma palavra sobre o livro de Joel. And she said, God has given me a word from Joel. Eu falei, meu Deus. And I said, my Tem algo God, aqui. there's something E there. aí nós começamos a conversar, a falar sobre isso, And we started to speak and talk about that trocar algumas experiências. and just exchange some experiences. E amém. Amen. Na terça-feira, On Tuesday, a Polly me mandou uma mensagem. Polly sent me a message Ela me mandou sobre o teatro que a gente ia fazer aqui. and she told me about the drama that we were going to do here. Todo mundo aqui viu o teatro? Has everyone seen the drama? Vocês lembram o que fala sobre o teatro? Do you remember what the dialogue was? Joel capítulo 2, do verso 28 ao 32. Joel 2. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões.
Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Glória a Deus. Glory to God. Irmãos, quando eu vi essa mensagem, When I saw this message, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor quer fazer algo naquele lugar. I said, God, I know you want to do something in that place. E Pai, vai ser uma honra para mim poder participar deste evento, Pai. And this is an honor that I can participate. Estar junto com meus irmãos, te buscando em espírito e em verdade. To be together with my brothers, seeking you in truth and in spirit. Então eu comecei a buscar o entendimento sobre essa palavra. And I started to seek out the understanding about this word. E aí eu entendi que no Antigo Testamento havia uma profecia, And I understood that in the Old Testament there was a prophecy, mas que toda profecia ela apontava para Jesus. but that every prophecy was about God, Jesus. Era necessário que Jesus ele viesse para a terra It was necessary that Jesus would come to the earth, para dar início nessa profecia. that he would give the initiation to this prophecy. Mateus capítulo 3, verso 11. Matthew 3:11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, quando Jesus ele vem, Brothers, when Jesus comes, a palavra é clara. the word is clear. João batizava com água, John baptized with water, mas haveria um homem que batizaria-nos com o Espírito Santo. but there would be a man that would baptize us with the Holy Spirit. O Espírito Santo ele viria depois que Jesus Cristo ele pisasse nessa terra. The Holy Spirit would come after Jesus Christ stepped on this earth. Era necessário que o Filho do Homem ele viesse. It was necessary for the Son of God to come. Era necessário que o Filho do Homem ele sofresse. And it was necessary that the Son of Man would suffer. Esse amor ele é constrangedor. And this love, it's compelling. Não há nada que compare esse amor. There's nothing that compares to this love. Jesus ele deixa o resplendor da sua glória. Jesus left the splendor of his glory. Ele deixa toda a sua majestade. He left all his majesty. Ele deixa a sua coroa. He left his crown. Ele troca ela por uma coroa de espinhos. And he got the crown of thorns. Ele vem para essa terra He came to this earth. e ele morre em nosso lugar. And he died in our place. Para quê? Why? Para que a promessa ela se cumprisse em nossas vidas. So that the promise would be fulfilled in our lives. E não tem como nós falarmos sobre a glória de Deus And there's no way we can speak about the glory of God sem nós lembrarmos da palavra que o Peter levou without remembering the word that Peter brought no último dia da Cindy e do Jonathan na igreja, at the last day when Cindy and Jonathan were here at church. a qual ele falava sobre o tabernáculo, When he spoke about the tabernacle, sobre o lugar santo dos santos. about the holiest of holies. Eu não sei se vocês lembram, mas ele pregava e ele falava que existia um véu. I don't know if you guys remember, but he said that there was a veil. Ele falava que existia um véu que separava o santo dos santos, There was a veil that would separate us from the holy of holies, o lugar santíssimo, the holiest of places. o lugar que não era qualquer um que podia entrar. Not just anyone could go there. Era somente pessoas prontas, Only people that were prepared, pessoas separadas para aquilo. people that were separated for that. E Jesus ele veio. And then Jesus came E ele morreu. and he died. E quando ele morreu naquela cruz, And when he died on that cross, a palavra de Deus ela diz em Lucas 9:22. the word of God says in Luke 9:22, E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Mateus 27:51. Matthew 27:21.
Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Era necessário que Jesus sofresse. It was necessary that Jesus would suffer. Era necessário que ele carregasse naquela cruz do Calvário todo o nosso pecado, And it was necessary that he took the sin upon the cross of Calvary, toda a nossa enfermidade. all of our sicknesses. Mas a palavra de Deus ela é clara, But the word of God is clear. que naquele momento o véu ele se rasga de alto a baixo. At that time, the veil was ripped from top to bottom. Ele estava religando o nosso acesso com o Pai. And he was regenerating our access to the Father. Ele estava religando aquilo que havia sido perdido por conta do pecado. And he was bringing back that which had been lost by sin. Ele estava religando aquilo que o pecado ele tirou He was- nosso, que era por direito, He was giving back that which was taken by our right for us by sin, que era comunhão com Deus. which was fellowship with God. Mas o pecado ele tirou isso de nós. But sin had taken that away from us. E foi preciso que o sangue do Cordeiro, o precioso, And it was necessary that the blood of the precious lamb fosse vertido numa cruz do Calvário, was nailed to the cross of para que o véu se Calvary. rasgasse de alto a baixo. That the veil would be torn from top to bottom. Entenda, existem 3 pontos nessa mensagem. Understand, there are 3 points in this message. Existia uma promessa. There is a promise. Jesus precisaria vir Jesus would need to come. para que essa promessa ela se iniciasse, That the promise would be able to initiate. porque ele seria batizado com água. Because Aquele que batizava com água, João, Because John, who used to baptize with water, ele não era digno de amarrar as sandálias dos pés de Jesus, he was not worthy to tie the sandals of Jesus. porque Jesus ele batizaria com o Espírito Santo. Because Jesus was going to baptize with the Holy Spirit. E agora nós entramos no terceiro ponto. And the third point, Atos capítulo 1, Acts chapter 1. capítulo 2, verso 1, desculpa. Sorry, chapter 2, verse 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Irmãos, Brothers, o dia de Pentecostes ele veio. the day of Pentecost came. Mas existe um ponto que você precisa entender. But there's a point that you need to understand. Aquilo se concretizou na vida daqueles discípulos, daquelas pessoas. That was based or founded in the life of the disciples. Se você ler o capítulo 1, você vai entender o porquê. If you read chapter 1, you will understand why. Jesus ele disse que ele estaria subindo aos céus. Jesus said that he would be ascending into heaven. E ele fala para os seus discípulos, olha, não saiam de Jerusalém. And he says to his disciples, look, don't leave Jerusalem. Não saiam daqui, Don't leave here até que a promessa se cumpra na vida de vocês. until the promise is fulfilled in your lives. E aí eu te pergunto o que eles fazem. And I ask you, what were they doing? No primeiro verso que nós lemos, In the first verse that we read, diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar. it says that they were all united in the same place. Sabe onde eles estavam reunidos? Do you know where they were? Eles estavam reunidos no templo. They were reunited in the temple. Sabe o que eles estavam fazendo? Do you know what they were doing? Buscando a presença de They were Deus. seeking the presence of O God. avivamento ele só vem pela palavra e busca em oração. Revival will only come through seeking and prayer. Irmãos, o louvor ele é maravilhoso. Worship is amazing. Adorar o Senhor é maravilhoso. To adore the Lord is amazing. Mas o avivamento ele cai quando nós estamos buscando e orando para o Espírito Santo descer em nós. But the revival comes when we are seeking that the word would come alive in us. Quando nós estamos buscando aprender mais sobre o conhecimento de Deus. When we're trying to learn more about the knowledge of God. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. They were all together Eles in the same respeitaram place. aquilo que o Senhor ele mandou eles fazer. They were doing that which God had commanded them to Eles do. ficaram aonde Jesus falou, não saiam. They were in the same place Jesus had said, don't leave, Porque o Espírito Santo ele vai descer. because the Holy Spirit is E coming. quando ele descer, vocês estarão prontos para partir daqui. And when it came, they were ready for that. E agora eu quero que você comece a entender. And I just want you to understand, Para que serve sermos cheios do Espírito Santo? why should we be full of the Holy Spirit? What's it for? Eu me fiz essa pergunta. I'm going to ask you again. Or I asked myself, Para que serve ser cheio do Espírito Santo? what's the point of being full
of the Holy Spirit. Nós temos uma visão no Brasil. We have a vision in Brazil. Muitas igrejas elas acham que ser cheio do Espírito Santo é somente você falar em línguas. So many churches believe that like being full of the Holy Spirit means you have to speak in other tongues Ou você profetizar no culto. or to prophesy in a meeting. Mas eu te pergunto, para que serve ser cheio do Espírito Santo? But I ask you, why do you need to be full of the Holy Spirit? Como nós sabemos que nós estamos cheios do Espírito Santo? How can we know that we're full of the Holy Spirit? O que é ser cheio do Espírito Santo? What is it to be full of the Holy Spirit? Se você continuar lendo a palavra em Atos, If you keep reading the Word of God in Acts, você vai ver que a primeira pregação de Pedro, you will see that Peter's first preaching, a primeira pregação, mais de 3.000 almas foram alcançadas. at his first preaching, more than 3,000 souls were reached. Aquelas pessoas que olhavam e achavam que ele não era letrado, que ele não sabia falar, Those people that looked at him and thought he was uneducated and didn't know how to speak, estavam olhando para ele e falando assim, como que ele está fazendo isso? and they were looking at him and like, how is he doing that? Ele estava fazendo aquilo porque o Espírito Santo estava nele. He was doing that because the Spirit of God was in him. E aí eu comecei a entrar em conclusão comigo mesmo. And I started to conclude with myself. O Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo, When we receive the Holy Spirit, ele serve para a edificação da igreja, it is to edify the church. mas ele serve para nós amarmos o nosso irmão mais. But it's also that we would love our brother or sister, Ele serve para nós cuidarmos do nosso irmão mais. so that we would take more care of our brother or sister. Atos capítulo 3, do verso 1 ao 10. Acts 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Irmãos, Brothers, quando o Espírito Santo vem, when the Holy Spirit comes, há transformação, there is transformation. há mudança de vida. There is changing of lives. O mesmo Pedro The same Peter que desafiou Jesus a andar sobre as águas, that challenged Jesus to walk upon the waters. o mesmo Pedro que falou: Jesus, se és tu, me permita que eu vá e eu vou ao teu encontro. The same Jesus that said, if you go, I'll go to you. O mesmo Pedro que no jardim ele arranca a orelha do soldado. The same Peter that tore off the soldier's ear. O mesmo Pedro que ele fala assim: eu lançarei a minha rede na sua palavra, And the same Peter that said, I will throw my net in your word. jogando toda a responsabilidade em Jesus se desse errado. Giving all the responsibility to God if it went wrong. É o mesmo Pedro que foi transformado. This is the same Peter that was É o mesmo transformed. Pedro o qual ele pega pela mão aquele homem. It's the same Peter that took that man by the hand. E ele fala: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, And he said, I have neither silver nor mas gold, tudo que eu tenho eu te dou. but everything that I have I give to Em you. nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. In the name of Jesus Nazarene, get up and walk. Quando nós somos transformados pelo Espírito Santo, When we are transformed by the Holy Spirit, nós começamos a gerar frutos. we start to generate fruits. Nós amamos mais os nossos irmãos. And we love our brothers and sisters more. Nós amamos mais aqueles que a gente nem conhece. We love those who, even we don't know them, we love them more. Pedro, ele poderia simplesmente falar assim: olha, seja curado em nome de Jesus. Peter could say, like, be healed in the name of Jesus. Mas ele pega pela mão. But he took him by the hand. Isso é sinal de importância. And this is a signal of Isso é importance. sinal de amor. And this is a signal, a Porque ele- sign of love. Porque ele andou com amor e ele aprendeu a amar. He walked with love and he learned to love. Ele aprendeu da própria palavra, que He era learned from Jesus. the actual word, from Jesus. Ele foi transformado. He was transformed. Então comece a entender que o Espírito Santo na sua vida não é
com respeito a você. So start to understand that Holy Spirit, it's not just about you. É para que você mostre a sua transformação para o mundo. It's so that you would show your transformation to the world. É para que você mostre que você é diferente, você consiga impactar o mundo com a sua diferença, That que é you would Jesus. show that you're different, that you would be able to impact other people through Jesus. Quando você é cheio do Espírito Santo, você não vai precisar simplesmente falar em línguas. When you're full of the Holy Spirit, you won't just need to speak in O tongues. seu amor, ele vai falar mais alto, Your love will speak louder porque Jesus, ele era o próprio amor. because Jesus was the actual love. Quando nós amamos, irmãos, When we love brothers, nós podemos fazer tudo pelas pessoas. we can do everything for those people. Comece a pensar nisso. Start to think about that. O que você vai fazer quando você sair daqui? What are you going to do when you leave? Sabe, nós estamos buscando o avivamento. You know, we're seeking revival. Nós estamos buscando, Senhor, me aviva, me enche. We're saying, Lord, fill me, revive me. Mas o que você vai fazer quando você sair daqui? But what are you going to do when you leave here? Isso vai ficar somente em você? Is this just going to stay in your mind? Ou você vai começar a manifestar para as pessoas Or are aquilo you que gonna- Deus fez em você aqui? Or are you going to start to manifest and show others what God did in your life here? Esse amor, essa comunhão entre nós. This love and this fellowship that we have, Irmãos, brothers. o amor de Deus, ele é maravilhoso. The love of God is wonderful. Tem mais um texto que você vai entender. There's just another text. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedeira e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele, quando voltar, lhe pagarei toda a despesa que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Existe um ponto muito importante nessa mensagem. There's a very important point to this message. Um homem, ele descia de Jericó para Jerusalém, There was a man coming down from Jericho to Jerusalem, e ele cai na mão de ladrões. and he fell into the hands of robbers. Ele apanha, ele está quase morto. And he was spanked and he was almost dead.
E passam pessoas importantes por ele, And there was important people that passed by, mas ninguém o ajuda. but nobody helped him. Mas um samaritano, But a Samaritan man, aquele povo que era excluído, that people that were excluded, ele para he stopped e ele começa a ajudar aquele homem. and he started to help that man. Esse homem é um exemplo de como nós temos que ser com os frutos do Espírito Santo. And this is an example of how we should be in regards to the fruits of the Spirit. Eu não sei se você analisou, mas aquele homem ele já tinha consigo atadura e óleo. And I don't know if you analyzed, but he had bandages and oil with him. Quem sai de casa com atadura e óleo esperando que vai curar alguém? Who leaves their house with bandages and oil expecting to heal someone? Somente alguém que ama a outra pessoa. Somente alguém que ama o próximo. Somebody who loves their neighbor. Somente alguém que está se preparando para quando a oportunidade chegar, ele já está pronto. Somebody who's waiting for their opportunity so that they are ready for it. Quando você sai de casa, o que você sai com você? When you leave your house, what do you bring with you? Você leva amor? Do you bring love? Você leva amor para curar as feridas do seu próximo? Do you bring love to heal the wounds of your neighbor? Quando seus amigos eles falam que eles não estão bem, o que você faz? When your friends say that they're not good, what do you do? Você se importa? Do you care? Esse é o fruto do Espírito Santo. This is the fruit of the Holy Ser Spirit. cheio do Espírito Santo é isso. To be full of the Holy Spirit is this. É você cuidar do seu próximo. Taking care of your neighbor. É você já estar preparado quando a oportunidade chegar para você cuidar do seu irmão. To be already ready to take care of your brother. Você não precisa esperar aquilo acontecer para você voltar e buscar atadura e óleo. Não foi isso que ele fez. That you would not need to go back and get the bandages or the wounds or the bandages and the oil, that you would already be ready. Já estava com ele. It was already with him. Ele fez de tudo por aquele homem. And he gave everything to that man. No Antigo Testamento havia uma profecia. In the Old Testament, there was a prophecy. Novo Testamento, Jesus vem, morre na cruz do Calvário. In the New Testament, Jesus comes and he died on the cross of Calvary. Antes de subir aos céus, ele fala que a profecia iria se cumprir. And before the heavens opened, he said that the prophecy would be fulfilled. Atos capítulo 2, a profecia se cumpre. And Acts chapter 2, the O prophecy was Espírito Santo ele fulfilled. desce como fogo. The Holy Spirit came down like fire. Aquele lugar é cheio, é tomado pela presença de Deus. And that place was taken over by the Holy Spirit of God. A profecia já se cumpriu. The prophecy was fulfilled. Mas e nós? But what about us? Vamos ver o que a palavra fala no último verso. Let's see what the word says in the last verse. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A palavra é clara. The word is clear. Devemos encher-nos do Espírito Santo de Deus. We should be filled of the Holy Spirit of God. Eu não sei qual que foi o objetivo que você chegou aqui, o que você estava pensando sobre o Espírito Santo. I don't know why you came here or what you were thinking about in regards to the Holy Spirit. Eu não sei o que você estava pensando sobre ser cheio do Espírito Santo. And I don't know what you were thinking about what it means to be filled by the Mas o Holy Espírito Spirit. Santo de Deus, ele vem para nos transformar. But the Holy Spirit of God comes to transform us Ele vem para mudar o nosso jeito de pensar. and to change our way of thinking. E acima de tudo, ele vem para nos mostrar que nós devemos amar mais o nosso próximo. And above all else, it's to show us to love our neighbor more. Esses são os frutos do Espírito, irmão. These are the fruits of the Spirit. Transformação, amor, Transformation and love. edificação da igreja. The edifying of the church. Se coloque de pé. Please stand up.